Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias, em especial mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, e neste segundo bloco, aqui no seu podcast de Valadares, está aqui ao meu lado a fisioterapeuta dermatofuncional Jussiara Coelho. Ela que está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre isso e, claro, sobre a estética personalizada. Principalmente, né, em uma cidade onde nós temos visto gradativamente, dia após dia, várias inserções de clínicas e espaços voltados para a estética. Ciara, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. E vamos aí, né, começar a entrevista. Sobre a questão da estética personalizada, né? E para quem é leigo, para quem não está muito na área, pensa logo na estética, na questão dos salões de beleza, nas esteticistas, das manicures, enfim. Mas sobre a estética personalizada, até por ser um termo até muito chamativo e bonito, o que consiste a estética personalizada? A estética personalizada, ela consiste num tratamento individualizado e prescrito para aquele paciente específico. Sim. Então, você chega dentro de uma clínica, vai fazer uma avaliação, logicamente, de primeiro início, e ali a gente vai traçar os tratamentos. Qual é a sua queixa principal, o que te incomoda, e ali, dentro dessa anamnese que eu faço, é onde eu vou traçar o tratamento para aquele paciente meu. Então, no caso, é um tratamento específico para ele. Sim. Pode ser que tenha várias pessoas que tenham a mesma queixa, mas o tratamento vai ser direcionado totalmente diferente, de acordo com o que me passa de exames, Sim. de questionamentos, realmente, se aquilo ali é um incômodo maior para ele naquele primeiro momento, então vai ser traçado aquilo ali diretamente para ele. E olha que é a importância desse tratamento um pouco mais especializado e personificado de fato para cada paciente, porque todos nós, em qualquer instância da vida, temos uma individualidade, né? Todos nós temos ali uma característica muito própria e que difere uma pessoa da outra. Qual que é a importância desse tipo de processo, principalmente numa área que muitos pensam que, por se tratar de estética, eu posso fazer o que fulano fez ou o que cicrano fez. Mas com a estética personalizada, qual que é a importância de tratar cada pessoa com a sua individualidade? Na verdade, eu falo que é um tratamento mais humanizado, né? Eu vou tratar aquela principal queixa, que às vezes aquela queixa que você vem não é a queixa principal. É algo que alguém falou, Sim. É o que mais chega para mim. Fulano falou desse pequeno detalhe. E aos olhos, não é aquilo. Sim. É algo muito maior por trás. Às vezes, aquele pequeno detalhe foi um gatilho para ele procurar a clínica, Sim. ou a minha, ou de qualquer outro profissional. Então, a gente vê que é um tratamento que ele hoje tende a crescer mais, que a gente vê que as clínicas hoje, elas estão traçando mais um tratamento mais humanizado, e não só especificamente estético, Sim. e sim um estético, mas que vai tratar a autoestima desse paciente num todo, entendeu? E sobre essa questão da estética personalizada, quais são os tratamentos que estão incluídos dentro desse universo, podemos dizer assim, da estética personalizada? Nossa, aí a gente tem um vasto amplo aí de tratamento. Sim. Desde a drenagem até a parte de harmonização facial, ou harmonização corporal, que hoje está se usando muito, né? É você tratar com aparelhos e harmonizar o paciente dentro do que ele traça no objetivo dele e na expectativa paciente e profissional, né? Porque também não adianta você criar uma expectativa e achar que aquilo ali vai acontecer, porque tem todo um caminho aí. Às vezes tem que ter um acompanhamento com um nutricionista, com um endócrino, porque às vezes a gente vê que as taxas metabólicas aí estão totalmente diferentes do que condiz para um resultado satisfatório. Sim. Ali para ele, porque é um investimento, né? Então não tem como a gente falar que vai investir naquilo, sendo que eu também não tenho uma atividade física. Sim. Correta, não vou falar uma dieta, sim, mas uma alimentação mais balanceada. Claro. Porque dieta é algo muito fechado, sim, né? E hoje em dia a gente tem que comer tudo. Claro.
Não com excesso, né? Com certeza. E na parte prática, eu fiquei curioso para poder saber como é que funciona na parte prática. Sobre a questão da estética personalizada, eu chego na sua clínica ou consultório, como é que funciona todo esse processo, justamente que trata cada indivíduo com a sua individualidade, com a sua especificidade, com a sua característica própria? Você vai chegar no primeiro momento, a gente vai passar uma ficha, onde você vai anotar tudo ali que você está questionando. Sim. É uma avaliação de 4 páginas. Sim. Então, assim, não é simplesmente sim ou não. Você vai responder para mim. E tem que ler, né? Porque nem é igual o contrato que a gente não lê e depois... Depois você quer justificar, mas não. Bem lembrado. Você tá ali, você tá ciente do que tá acontecendo. Sim. Então, assim, para tudo a gente tem uma avaliação. Desde uma limpeza de pele que seja algo mais básico, ele vai passar por essa ficha de avaliação. Sim. Porque a gente tem que saber, porque às vezes tem coisa que tá escondida. E a pessoa, nem a própria pessoa sabe. Porque às vezes ela é algo que passou despercebido. Sim. Então, ela vai fazer essa ficha, ela vai depois, logo em seguida, entra comigo ou com as meninas lá na clínica, que nós somos uma equipe lá. Sim. E lá dentro que a gente vai começar a conversar. Normalmente, eu nem olho no primeiro momento aquela ficha. Eu deixo a paciente bem à vontade para falar. Às vezes choram, às vezes... Porque tem todo um processo aí atrás. Então, assim, não é só uma avaliação. Às vezes eu demoro 1 hora com aquele paciente e ali nem ele trata. Eu só tô ali conversando para saber realmente de fato o que ele quer. Sim. Que aí, nesse segundo momento, que eu vou ver a ficha dele. A anamnese dele todinho, o que tá acontecendo. Se ele tá fazendo uso de algum medicamento, se ele não está fazendo, o que ele faz, o que ele acompanha. Tudo aquilo ali... para depois eu traçar aquele tratamento. Sim. Então, a gente vai tirar medidas, tirar foto. Eu vou mostrar esse paciente no espelho o que vai acontecer, como que está sendo esse processo. Sim. E a cada 3 sessões, a gente reavalia, tira as fotos para fazer esse acompanhamento e até ter anexado para esse paciente mesmo poder ver. Não sou aquela profissional que pesa paciente, até porque peso. A gente que é mulher... Sim. Modifica muito de um dia para o outro, mas assim, visualmente nas fotos a gente sempre tem um padrão. Claro. E sobre a questão da estética personalizada, e eu acho que é muito válido esse bate-papo, porque, como você mesmo disse, trata-se de um trabalho voltado para cada especificidade, para cada característica, realmente um tratamento personalizado. E hoje em dia, depois podemos falar sobre isso também, o mercado da estética como um todo aqui em Governador Valadares tem crescido muito. E ao mesmo tempo que tem crescido muito, isso é muito bom, salutar para o mercado de trabalho, porque desenvolve mais vagas de emprego, mais pessoas empregadas, mais empreendedores na cidade. Todo movimento de expansão de algum segmento tem os pontos positivos e também os pontos negativos. E quando a gente trata de saúde, é de fundamental importância saber escolher o profissional adequado para estar realizando um determinado tipo de procedimento. Nessa área específica que você atua e tem formação, o que uma pessoa que procura fazer algum tipo de tratamento precisa enxergar no profissional? Qual é a característica de uma clínica, de um consultório ou até mesmo do profissional que é imprescindível para esse profissional estar realizando um excelente trabalho? Afinal de contas, vocês também tratam da saúde. E nós sabemos que a saúde é a coisa mais importante da nossa vida. Nossa, é complexo, né? Assim, eu vou te falar, Jussiara, procurar um profissional específico. Normalmente, hoje a gente vai muito pelas redes sociais, né? Hoje o caminho é Sim. Instagram, Facebook, alguns profissionais estão no TikTok hoje. Então, assim, eu avalio da seguinte forma, e é o que eu falo com meus pacientes, alguns vão até realmente concordar comigo, realmente você vê que aquele profissional, ele está empenhado no que ele faz. Ele está buscando coisas novas, ele está ali estudando todo dia. Não só necessariamente aparecer na internet, igual eu mesmo quase não apareço no meu Instagram, porque normalmente eu tô ali trabalhando claro. Ou fazendo curso, ou enfim, né? Traçando tratamentos dentro para alinhar no que eu espero, na expectativa desses pacientes meus. Então, é realmente pesquisar mais sobre aquele profissional. Tá abrindo várias clínicas, tem campo para todo mundo, mas eu acho assim, o processo de escolha é muito complexo em relação... A gente vive numa cidade que tudo é muito mídia, né? Sim. Então, assim,
Quem não aparece, não é lembrado. Mas eu escolheria um profissional que está ali realmente dedicado naquilo ali que ele faz. Sim. Eu, Jussiara, tirando Jussiara profissional, Jussiara pessoa mesmo. Normalmente, às vezes, eu vou numa pessoa que nem quase ninguém escuta falar, mas eu ouvi de alguns pacientes que foram e gostaram da consulta, sem aquela coisa de correria, Sim. sem aquela coisa de tem que gerar volume. Sim. Às vezes não é isso. Às vezes a gente tem que tratar o paciente... Sim. Deixa eu ver se eu peguei o seu raciocínio e me corrija se eu estiver errado. Você é muito delicada e muito respeitosa e muito educada. Você, nisso tudo que você falou, você meio que faz uma pequena crítica em relação a esse segmento, porque na minha visão, pelo que você disse, e aí eu estou tentando meio que desmembrar o que você acabou de falar, os profissionais estão focando muito na mídia, estão focando muito no trabalho das redes sociais e deixando um pouco de lado, de fato, o trabalho que eles precisam exercer. É isso que você está querendo dizer, mais ou menos? Mais ou menos. Vou ser criticada por isso. Não, fique à vontade. Mas, assim, eu acho que a gente focasse no trabalho ali, de ser qualificado dentro daquilo, esquecesse um pouco a internet. Lógico, eu sei que é o que vende, é o que traz é o que mostra, de certa forma. É o que você tá ali, né? Sim. A gente tá num mundo de hoje que a gente é visto só pela internet. Claro. E, então, é pesquisar mesmo se aquele profissional em si, ele tá capacitado para aquilo, se ele vai resolver o problema, se eu tiver alguma intercorrência. Porque a gente sabe, gente, que a gente tá predisposto a acontecer qualquer coisa. Sim. Então, essa é um pouco da internet. Não é que eu não tô falando que não tá certo. Claro. Mas eu acho que é mais isso. É o que eu prezo pra mim, entendeu? Fisioterapeuta dermatofuncional, que faz? Não, é ampla a dermato. Fique à vontade pra poder falar. A dermato, na verdade, ela não é só estética. Ela é um tratamento. Ela veio aí... É um segmento novo, entre aspas, né? Não é tão novo assim, comparado com a fisioterapia convencional. Mas ela vai tratar a saúde desse paciente. Eu vou trabalhar com pacientes com linfedemas, que têm problemas circulatórios, um pós-operatório com complicações. Então, assim, não é só estética, é todo um conjunto. Sim. Só que hoje foi desmembrando, né? Hoje a gente tem profissionais que trabalham só com pós, temos profissionais que vão trabalhar com pacientes oncológicos ali. E os profissionais vão trabalhar com a estética específica, né? E em relação à questão a esse mercado, também é um mercado que vive um crescimento muito abundante. E eu acho que quando a gente fala de um segmento que vive um crescimento muito expressivo, nós temos que ir na raiz. E quando eu falo raiz, me refiro à questão da formação. Porque para muita gente, e eu falo mesmo eu como leigo nessa área, às vezes eu penso que qualquer pessoa que trabalha na área da estética, às vezes ela teve ali, ou tem só o dom, e começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro e começou a ser uma empreendedora nesse segmento. Mas muitas pessoas não sabem que existe uma formação, existem várias formações dentro dessa área da estética para a pessoa estar ali exercendo o seu trabalho. Como foi o seu caso? Qual é o curso? Qual foi o tempo que você esteve na faculdade? De fato, existem muitas formações para poder trabalhar nessa área. Então, eu formei em 2006 aqui na Univale, em fisioterapia. Logo em seguida, quando eu formei, eu não comecei com a estética. Eu fiz uma pós em fisiologia do exercício, que eu queria trabalhar com esporte. Olha! Por incrível que pareça. Ninguém sabe dessa parte minha. E foi surgindo oportunidades para eu entrar no meio da dermato, né? Ou estética, como quiserem falar. Sim. E aí, logo em seguida, eu fiz uma outra pós, que foi em dermato funcional, para me titular como fisioterapeuta dermato. E depois eu fiz uma outra pós para me atualizar mais ainda, que foi injetáveis subcutâneos, e logo em seguida uma outra faculdade. Sim. Que aí eu tô finalizando ela por agora, que eu fiz mais para agregar dentro do que eu já atuo mesmo. Sim. E em relação a essa questão da formação, qual que é a importância de estar passando por todo esse processo dentro da universidade? Porque mesmo em áreas que a gente sabe que precisa ter uma formação, nós sabemos que, por exemplo, no jornalismo mesmo, existem profissionais formados e existem profissionais que jamais pisaram dentro da faculdade e obtêm sucesso na carreira, mas nós sabemos que o ideal, o mundo perfeito, é passar pelo processo de ensino dentro de uma faculdade para você poder ali obter todo o conhecimento possível de pessoas que já estão na área. Nessa área específica onde você atua, qual que é a importância de passar por uma faculdade? Eu acho que
você vai ter... Assim, estudo é muito bom, é sempre bem-vindo a gente conhecer mais. Eu falo que nessa parte, tanto fisioterapeuta como as áreas adjacentes aí, é você entender o que acontece dentro do próprio organismo daquele ser humano. Porque não é só simplesmente, às vezes, uma drenagem. O que eu vou fazer com aquele paciente? O que eu vou trazer de benefício? Se eu posso atender esse paciente ou não? Se eu vou encaminhar ele primeiramente para um médico ou para um outro profissional? Então, assim, é você saber lidar com situações que não é de foco seu, e sim de um outro profissional. Então, não só a faculdade em si ou a especialização em si, é você entender que o ser humano ele não depende só de um profissional, e sim de vários ali. E entender a fisiologia mesmo do organismo. Porque, igual você falou, tem outros profissionais que não têm formação. E são muito bem entendidos e são, se bobear, melhor que muito profissional que passou por uma faculdade. Só que a gente ainda tem aquela consciência que eu sei onde eu posso ir, traçar uma linha tênue ali e falar, não, opa, aqui eu não posso atender. Aqui já é de caráter de um outro profissional. E realmente, quando não é meu, eu já passo. O paciente, na minha ficha de avaliação, fala assim, olha, você tem que procurar um médico específico para depois voltar para mim. Quem é a Jussiara Coelho? Não. Bom... eu sou uma pessoa que eu sou muito de boa. Muito justa com as minhas coisas. Sou super séria no que eu faço. Até demais. Sou super tímida, parece que não, mas... É verdade. Mas o coração tá aqui acelerado. Bombando. Mas eu sou uma pessoa muito dedicada no que eu propus a fazer e, na verdade, a estética me escolheu, não fui eu que escolhi ela, como eu tinha te falado antes. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu corro atrás. Eu faço o meu e sei onde eu tô no meu caminho certo. O que te irrita? Falta de respeito. Principalmente com pessoas próximas a mim. Não trate mal quem eu gosto. Porque isso realmente me estressa num nível, assim... Quem me conhece sabe. O que te deixa triste? Eu ver a pobreza do mundo hoje. Ver que muita gente consegue ter muita coisa, mas outras pessoas ainda não têm as portas abertas ou... é tão difícil, assim, falar. É não ver o outro crescer e ver que eu tenho tanto e o outro não tem nada ainda. Isso me deixa bastante triste. Em relação à sua vida, nós sabemos que a nossa vida, como um todo, ela é um livro de páginas positivas e de páginas negativas. Feito esse preâmbulo, qual foi o momento mais triste da sua vida e o que a Jussiara Coelho fez para poder se superar e passar por cima dessa adversidade? Você fala no aspecto profissional ou... Pessoal, profissional, fique à vontade. Eu acho que pra mim o momento mais triste, assim... é até difícil falar. Acho que foi quando meu avô faleceu. Mas aquele negócio. O que eu fiz foi trabalhar. Focar no que eu precisava. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Aquele momento esplendoroso, regado a muita felicidade, do qual você jamais vai se esquecer? Quando eu abri minha clínica. Isso... Sem dúvida. Eu sempre tracei isso pra mim. Desde quando eu formei. Eu falava, eu vou ter minha clínica. Então, quando eu consegui sair de um espaço pequenininho, que era 35 metros quadrados, para onde eu estou hoje... Para mim, é a minha maior realização pessoal que eu já tive. Fora conquistas de outras coisas, acho que ter o meu espaço, ter o meu nome, eu acho que eu não... Acho que eu já fiz o que eu precisava de fazer. Defina essa conversa em uma palavra. Superação. Olha, superação. Aparecer aqui foi muito difícil. Mas eu gostei bastante da entrevista. Jussiara, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de poder te conhecer um pouco mais, principalmente voltado para o foco do seu trabalho. Você que é uma grande profissional e já se destaca aí já há vários anos nessa área. Obrigado mais uma vez, sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigada.
Tamo junto, Jussiara. O Superi Notícias e o Resenha Cast desta segunda-feira vai ficando por aqui. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo aqui na tela da Superi TV, canal 20 da TV a cabo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.